Deixa eu falar aqui, gente. Olha, eu vou falar com o doutor Braga. Doutor, muito boa tarde. Boa tarde. Doutor, aqui é o Regi Campos. O senhor deve estar passando uma situação meio delicada nesse momento, porque a imprensa toda está procurando o senhor, já que o senhor foi a São Paulo, ouviu o ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho, e pelo que eu tenho ouvido alguns comentários, o senhor não deveria ter feito isso. Mas se fez, é porque a lei lhe garante essa condição de fazer. É assim que funciona? A investigação policial, ela tem uma metodologia própria e ela tem um formalismo que deve ser observado. Ou nós iríamos promover esse indiciamento o quanto antes, ou nós emitiríamos uma carta precatória para que a autoridade policial de São Paulo fizesse essa diligência, coisa que demoraria bastante. E a nossa pressa, enquanto polícia judiciária, é a mesma pressa que o cidadão tem, ou seja, é a pressa de ouvir dele a versão dele dos fatos. E a terceira opção seria, após ele obter a alta, o que aconteceu no sábado, após ele retornar para Curitiba ou para a cidade dele, mandaram intimação para que ele viesse até aqui, coisa que também traria uma certa demora para o inquérito policial. Como a nossa sede de informação, a nossa sede de investigação acompanhava a mesma tendência do cidadão normal, foi por isso que nós nos dirigimos até lá para que promovêssemos o indiciamento. Doutor Foi Armando, simplesmente essa a razão. Doutor Armando Braga, olha, desde já eu quero dizer para o senhor que eu confio muito no senhor por todo o seu currículo, tudo que eu já li ao seu respeito, confio muito no senhor. Eu quero aqui apenas me segurar no gancho de toda a imprensa que nesse momento está com algumas dúvidas e eu quero aproveitar para lhe fazer algumas perguntas, mas eu não vou perder a confiança, acreditar que o senhor está fazendo tudo aquilo que precisa ser feito para que tudo de uma forma democrática, de uma forma ordeira, seja esclarecido e seja feito aquilo que tenha que ser feito e que o senhor possa, enfim, apresentar o ex-deputado para a Justiça, onde sejam respeitados todos os direitos dele e todos os direitos da família daqueles que foram vítimas dessa tragédia. Doutor, o senhor esteve frente a frente com o ex-deputado. Sim. Como é que está a situação dele? Física, assim, questão física, visual, olhando para ele. O que foi que o senhor observou? Inúmeras cicatrizes na face, na região frontal, além das cicatrizes, essa região bastante edemaciada. Na linha que divide o perímetro da face com o cabelo, uma cicatriz com aproximadamente um dedo de espessura e uma cicatriz que vai da orelha direita até a orelha esquerda. Um corte cirúrgico na região do pescoço, aonde foi feita a traqueostomia, um outro corte na região entre o tórax e o abdômen, aonde havia uma sonda. Falando com uma certa dificuldade e caminhando também com uma certa dificuldade. Caminhando fisicamente, debilitado. Fisicamente, esse é o estado que ele apresenta hoje. A aparência dele está bem desfigurada, então está uma situação bem complicada. Ele é um jovem de muito boa aparência e está bem desconfigurado, é isso? A aparência dele é compatível com as lesões que ele sofreu no acidente. E ele fala coisa com coisa ou ele já tem um raciocínio assim equilibrado? O raciocínio me pareceu lúcido, no sentido de entender o que foi perguntado e de responder também o que foi perguntado, mas em um ritmo mais lento. Ritmo lento, mas o senhor pergunta, ele responde, num ritmo lento. Mas num ritmo lento, aquilo que ele consegue lembrar. E é verdade que quando o senhor pergunta,
se ele lembra onde esteve antes do acidente, ele confessa que não recorda? A última lembrança que ele tem é a de estar visitando o pai dele, que estava realizando um tratamento de saúde aqui em Curitiba, mas essa visita ele também não sabe precisar se foi no dia do acidente. E a próxima lembrança que ele tem é a lembrança de estar acordando em um quarto de hospital, em um quarto de UTI, e uma senhora lhe informar que aquilo era um quarto de UTI e que ele estava sendo tratado porque havia sofrido uma forte pancada na cabeça. Com o passar dos dias, ele, segundo ele, começou a apresentar um nível de consciência e de estar acordado mais constante, que foi quando o pai dele informou a ele sobre o acidente em que ele se envolvera e que tinha causado nesse acidente a morte de 2 outros jovens. Ele comentou com o senhor se pretende vir a Curitiba, quando pretende, se ele pretende visitar os pais dos jovens. Ele fez algum tipo de comentário assim? Não fez nenhum tipo de comentário nesse sentido. No sentido de vir a Curitiba, de vir para a casa dos pais em Guarapuava, ele comentou? Por determinação médica, ele deve permanecer mais 10 dias em São Paulo. E após estes 10 dias, quando o médico vai constatar se tem condições de viajar, deve ir para a casa dos pais. Doutor, ele em algum momento chorou? Não observei. Haverá contato do senhor ainda com ele? Só se ele conseguir lembrar de mais alguma coisa que possa contribuir para a investigação policial. Ele, inclusive, na parte final do interrogatório, manifestou que caso venha a melhorar desse lapso de memória, procurará a autoridade para prestar outras informações. Doutor, dá para sentir então que não pode haver arrependimento, já que não existe lembrança, porque o que ele sabe através dos outros, ou através da imprensa, enfim, alguma coisa que ele leu ou que contaram para ele. Possivelmente não existe também um arrependimento, já que não existe nenhuma lembrança, não é isso? Aí eu não posso precisar. Sim. Mas ele sabe do acidente, ele sabe das consequências do acidente. O que ele não lembra foi dos fatos que antecederam a colisão. Doutor, qual é o próximo passo agora? Só para que nós possamos finalizar e deixar para os nossos telespectadores essa conclusão. Qual o próximo passo? Ouvir mais algumas pessoas, juntar os laudos periciais do Instituto de Criminalística e a reconstituição dos fatos, que vai auxiliar os peritos, inclusive, terminarem alguns laudos que ainda estão pendentes. Doutor Armando Braga, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter atendido a nossa produção. Eu acho que está tudo bem esclarecido. Obrigado. Da mesma forma, obrigado. Muito boa tarde.